Olá, galera do Super Aprova, aqui novamente a Priscila, professora de Sociologia, e hoje nós vamos dar continuidade à temática da cultura, né? Tema que nós estamos abordando nesse primeiro bloco de aulas. Para a aula de hoje, nós vamos ver os elementos da classificação dos elementos culturais, buscando identificar e compreender os elementos da cultura material e imaterial, da cultura erudita e popular, que está a orientação de estudos para vocês fazerem aí na casa de vocês. Vamos lá para a cultura material, né? O que significa quando nós falamos em cultura material? Cultura material seria o conjunto de instrumentos, de tecnologias, matérias-primas, objetos, tudo aquilo produzido, né, pelos diferentes agrupamentos humanos, pelos diferentes povos, em seus devidos contextos sociais, e que fazem parte daqueles elementos físicos que têm materialidade. Então, um garfo, uma enxada, uma pá, todos esses elementos fazem parte da cultura imaterial de determinado agrupamento social. O IPAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, ele vai classificar esses bens da seguinte maneira. Os bens tombados de natureza material podem ser imóveis, como as cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos, e bens individuais ou móveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Então, quando nós falamos em cultura material, vai se traduzir em todos esses objetos, todos esses itens que são físicos, que possuem uma materialidade física, que você pode tocar. Então, vai ser tudo aquilo, todos aqueles objetos produzidos pelos agrupamentos humanos, né? Nada aí de muito cabeludo nessa primeira parte. A cultura imaterial, por sua vez, vão ser os elementos culturais transmitidos de geração em geração, majoritariamente pela via oral. Então, vai ser uma dança, uma linguagem, uma música, uma receita, entre outros elementos que fazem parte, né, que compõem a identidade cultural daquele grupo. O exemplo aqui que eu dei para vocês, o Círio de Nazaré, a festa do Boi Bumbá. Nessas festas, né, nesses eventos, tem elementos da cultura material, que vai estar expresso nos instrumentos, na roupa, na fantasia, e vão ter elementos da cultura imaterial, uma dança, uma música, né, um cântico, todos esses elementos que não têm uma materialidade, né, que são transmitidos geralmente pela via oral, vão fazer parte, né, dessa cultura imaterial. A Unesco, ela vai definir como patrimônio material as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Então, a cultura imaterial, ela não vai estar associada, né, ela não vai estar isolada, ela vai se relacionar com os elementos da cultura material também. E vão fazer parte, né, também lugares, olha que a definição da Unesco ela mostra. Também tem lugares culturais, né? Então, quando, por exemplo, os agrupamentos indígenas, eles apresentam, né, a importância da terra e a relação simbólica que eles têm com a terra, faz parte também desse elemento da cultura imaterial, que esses lugares representam, né, compõem a identidade daquele grupo. Então, por cultura imaterial, nós temos essas definições, nós vamos agora para a cultura erudita e popular. A classificação entre cultura erudita e popular não é estabelecida pelo nível de complexidade dos elementos culturais, hein, gente? Mas sim pelo grupo social que se apropria desse ou daquele elemento. Então, anotem, se a gente partir dessa perspectiva, a gente vai estar tendo uma perspectiva preconceituosa em relação aos elementos da cultura erudita e da cultura popular. Por quê? Os elementos da cultura erudita são aqueles elementos culturais apropriados pelas classes dominantes em cada contexto histórico. Por exemplo, o conhecimento do violino, como a gente destacou aqui. Já os elementos da cultura popular estão associados aos elementos culturais apropriados pelas classes subalternas, em cada um dos seus contextos históricos. Por exemplo, o conhecimento sobre a técnica do acordeão. Nós vemos que cada um desses instrumentos, tanto o violino como o acordeão, possui complexidade. E isso não significa que um é melhor ou pior que o outro.
Ambos são complexos e têm a sua validade. Então, nós vamos partir essa classificação partindo do grupo social e não, né, da complexidade desses elementos. Porque se a gente partir dessa complexidade desses elementos, a gente vai estar tendo uma visão preconceituosa. E é aquilo que a sociologia está buscando, é desnaturalizar com vocês. Quebrar esse senso comum e desnaturalizar e estranhar esses elementos culturais que nós estamos vendo na nossa realidade. Aqui, para vocês reforçarem um pouco sobre essa temática da cultura popular e da cultura erudita, está o texto Dimensões da Cultura, né, do Sérgio Ferretti. Ele está disponível aqui nesse link. E aí vocês podem aprofundar os seus conhecimentos sobre a temática da cultura. Aqui tem algumas referências que vocês também podem aprofundar os seus conhecimentos, tanto sobre o que é a cultura, como sobre os patrimônios material e imaterial. Da aula de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.